Todos os anos, milhões de pessoas ao redor do mundo celebram o Carnaval. Uma festa marcada por música, cores, fantasias, excessos e liberdade. Mas você já se perguntou de onde isso realmente veio? O Carnaval é apenas uma festa cultural ou carrega significados muito mais antigos do que imaginamos? Será que há alguma conexão entre o Carnaval e o mundo bíblico? Será que existem raízes históricas e religiosas por trás dessa celebração? Porque algumas tradições não surgem por acaso. Elas atravessam séculos, mudam de forma, mas preservam sua essência. Hoje, nós vamos mergulhar na arqueologia, na história antiga e na própria Bíblia, para descobrir o que está por trás do Carnaval. Antes de falarmos de Carnaval, precisamos voltar milhares de anos no tempo. Muito antes de haver trios elétricos, fantasias e desfiles, o ser humano já celebrava. Desde as primeiras civilizações, as festas não eram apenas lazer. Elas tinham função social, religiosa, psicológica e espiritual. Na antiguidade, uma festa significava: sobrevivemos mais um ano. A colheita veio. Os deuses foram favoráveis. O inverno passou. A vida venceu mais uma vez. Essas celebrações eram momentos em que a comunidade inteira se reunia. Não havia distinção entre ricos e pobres, nobres e camponeses. Todos comiam juntos, bebiam juntos, dançavam juntos. Era uma pausa na dureza da vida. E algo curioso aparece em praticamente todas as culturas antigas. Essas festas envolviam excesso, ruptura da rotina e suspensão temporária das regras. Se voltarmos aos primeiros grandes impérios da humanidade, Suméria, Acádia, Assíria e Babilônia, encontramos registros muito antigos de festivais públicos. O mais famoso deles era o Akitu, o Ano Novo Babilônico. Essa festa durava vários dias e era muito mais do que uma virada de calendário. Ela simbolizava a renovação do mundo, a vitória da ordem sobre o caos, o recomeço da vida. Durante o Akitu aconteciam grandes procissões, dramatizações mitológicas, cânticos coletivos, banquetes públicos, rituais simbólicos, mas o mais surpreendente, a hierarquia social era temporariamente invertida. Alguns textos antigos indicam que escravos podiam zombar de seus senhores. O rei era simbolicamente humilhado. Pessoas comuns vestiam trajes nobres. O caos era encenado antes da restauração da ordem. Ao sairmos da Mesopotâmia e avançarmos para o mundo grego, encontramos outra civilização que também usava festas como instrumentos religiosos, não apenas sociais. Na Grécia Antiga, celebrações não eram neutras. Elas faziam parte do culto aos deuses. Uma dessas divindades era Dionísio. Diferente dos deuses ligados à guerra, à razão ou à justiça, Dionísio era associado ao vinho, à perda de controle, ao êxtase e à dissolução da identidade pessoal. Isso não era visto como algo problemático naquela cultura. Pelo contrário, eles acreditavam que, ao perder temporariamente o controle, o ser humano se aproximava do divino. O uso de máscaras tinha um significado específico. Elas não eram apenas fantasia. A máscara simbolizava a perda da identidade pessoal, a suspensão da responsabilidade, a liberdade para agir fora das normas. Ao usar uma máscara, a pessoa deixava de ser ela mesma. Isso permitia comportamentos que normalmente não seriam aceitos. É nesse contexto que nasce o teatro grego, mas ele não era entretenimento como hoje.
Ele surgiu dentro dos cultos a Dionísio. As primeiras peças eram encenações religiosas ligadas a tragédias humanas, morte, violência, traições, destino, vingança. Essas apresentações tinham função espiritual e emocional. O objetivo era provocar uma purificação emocional coletiva. Aqui vemos algo muito claro. Essas festas não eram neutras. Elas estavam ligadas a uma cosmovisão específica. Elas ensinavam na prática que o descontrole era sagrado, a perda de limites era espiritual, a ruptura moral era libertadora, e é exatamente esse tipo de mentalidade que a Bíblia constantemente combate. Quando a Grécia começa a perder força, Roma se levanta como o maior império do mundo antigo. E com ela, muitos costumes gregos não desaparecem. Eles são absorvidos, adaptados e amplificados. Os romanos eram extremamente práticos. Eles não viam problema em misturar religião, política e entretenimento. Para eles, festas públicas não eram apenas diversão, eram ferramentas de controle social, culto religioso e identidade cultural. Entre todas essas festas, duas se destacam como fundamentais para entender o espírito que mais tarde dará origem ao que conhecemos como Carnaval. As Saturnais, as Lupercais. As Saturnais eram festas dedicadas ao deus Saturno, associado ao passado mítico de uma era dourada, onde, segundo a crença romana, não existiam hierarquias, trabalho pesado ou desigualdade. Essas festas aconteciam geralmente em dezembro e duravam vários dias. Fontes romanas como Sêneca, Macróbio e Plutarco descrevem com detalhes o que acontecia nesse período. E o que vemos é algo muito claro. Durante as Saturnais, a ordem social era oficialmente suspensa. Outra festa extremamente importante eram as Lupercais. Elas aconteciam em fevereiro, perto do início do ano romano. Eram dedicadas à fertilidade, à purificação e à proteção da cidade. Mas seus rituais envolviam práticas que hoje nos chocariam. Fontes antigas descrevem sacrifícios de animais, jovens correndo nus ou seminus pelas ruas, mulheres sendo tocadas com tiras de couro como símbolo de fertilidade, cantos obscenos, comportamentos sexualizados. Essas práticas não eram vistas como imorais naquela cultura. Elas eram vistas como sagradas. Não estamos falando de suposições. Essas festas estão registradas em textos de escritores romanos, murais, estátuas, relevos, moedas, inscrições. Em Pompeia, por exemplo, encontramos murais que retratam cenas de festas, bebedeiras, danças e máscaras. Essas imagens mostram claramente que essas celebrações tinham excesso, erotização, quebra de normas, zombaria, idolatria. Porque essas festas não eram apenas culturais, elas ensinavam uma visão de mundo. O descontrole é libertação, a moral é relativa, o corpo é soberano, o prazer é sagrado, a autoridade pode ser ridicularizada, a ordem é descartável, e essa cosmovisão entra em conflito direto com a Bíblia. Em cidades como Pompeia e Herculano, soterradas pela erupção do Vesúvio em 79 d.C., arqueólogos encontraram centenas de murais preservados. Essas pinturas mostram banquetes, pessoas embriagadas, músicos, dançarinas, máscaras, rituais, procissões, festas públicas. Muitos desses murais estavam dentro de casas, tavernas e espaços de culto.
Eles não eram arte neutra. Eles celebravam esses comportamentos. Foram encontrados máscaras cerimoniais, objetos usados em procissões, estatuetas de deuses ligados à fertilidade, prazer e êxtase, taças rituais, incensários, instrumentos musicais. Esses objetos não eram decorativos. Eles faziam parte dos rituais. O que isso nos mostra? Que essas festas não eram apenas culturais, elas eram espirituais, elas ensinavam valores, elas moldavam mentalidades, elas transmitiam uma cosmovisão. O prazer é central, o corpo é soberano, o limite é opressor, o descontrole é libertador, a ordem é descartável. E isso nos leva a uma pergunta inevitável: como a fé bíblica responde a isso? Quando os portugueses chegaram ao Brasil no século XVI, eles não trouxeram apenas armas, roupas e língua. Trouxeram também suas tradições religiosas e culturais. Entre elas estavam festas populares que já carregavam séculos de mistura entre cristianismo nominal e práticas pagãs antigas. Uma dessas festas era o entrudo. O entrudo era uma festa portuguesa marcada por brincadeiras agressivas, jogo de água, farinha, frutas, ovos, limões de cheiro, gritos, desordem. Não havia preocupação moral. Era, essencialmente, um tempo de extravasamento. As autoridades tentavam proibir, mas o povo continuava. No século XIX e início do XX, o Brasil começa a organizar essas festas. Surgem cordões, ranchos, escolas de samba, desfiles, fantasias, sambódromos. O que era desorganizado se torna institucionalizado, mas o espírito permanece. Aqui entra a parte mais importante para o público cristão. O problema não é música, dança ou alegria. O problema é o espírito da festa, os valores transmitidos, a exaltação do corpo, a banalização do pecado, a erotização, a suspensão da moral, a normalização do excesso. Nada disso é neutro. O que isso ensina às pessoas? Mesmo sem perceber, o carnaval ensina que tudo é permitido, que limites são opressores, que o corpo manda, que o prazer é soberano, que não há consequências, que tudo pode ser relativizado. Isso entra em choque direto com o Evangelho. Ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia não é um livro contra a alegria. Ela não é um manual de tristeza. Ela não condena a celebração. Pelo contrário, desde o Antigo Testamento, vemos Deus instituindo festas. A Páscoa, o Pentecostes, a festa dos tabernáculos. Momentos de comunhão, memória, gratidão e celebração. Mas há uma diferença fundamental entre as festas bíblicas e as festas do mundo. As festas bíblicas apontavam para Deus. As festas do mundo apontam para o eu. Nas Escrituras, a celebração nunca foi fuga da realidade. Era reconhecimento da graça. Era gratidão. Era lembrança da libertação. Já no mundo, a festa muitas vezes se torna anestesia, uma tentativa de esquecer a dor, de silenciar o vazio, de se perder para não ter que se encontrar. A Bíblia alerta: ai dos que se levantam cedo para correr atrás da bebida e ficam até tarde inflamada pelo vinho. Isaías 5:11. Não é o vinho que é o problema, é a dependência.
é o excesso, é a substituição de Deus pelo prazer. O problema nunca foi o riso, foi o descontrole. O problema nunca foi a música, foi o esquecimento da alma. O apóstolo Paulo escreve: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Aqui está o contraste central. O mundo oferece euforia, Deus oferece plenitude. O mundo oferece fuga, Deus oferece cura. O mundo oferece momentos, Deus oferece eternidade. A Bíblia não condena a alegria, ela condena a escravidão disfarçada de liberdade. Porque tudo aquilo que parece prazer, mas nos domina, não é bênção, é prisão. Quando a Bíblia fala sobre festas, prazer e excessos, ela não está sendo moralista, ela está sendo protetora. Deus nunca falou para tirar a alegria do homem, Ele falou para salvar a alma do homem. O apóstolo Paulo escreve: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. 1 Coríntios 6:12. Aqui está o ponto central. O problema não é o que você faz, é o que passa a mandar em você. Quando algo governa suas escolhas, seu tempo, seu corpo e seus pensamentos, isso se tornou um senhor. E a Bíblia é clara: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. O mundo chama isso de liberdade. Deus chama isso de escravidão disfarçada. Paulo continua: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Ele não está apenas falando de bebida, ele está falando de substituição espiritual. Quando algo ocupa o lugar da presença de Deus, isso se torna um ídolo, mesmo que seja algo socialmente aceito, mesmo que seja popular, mesmo que seja tradição. A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 10:23. Edificar é construir, elevar, curar, restaurar. Se algo te destrói, mas te dá prazer, isso não é bênção, é armadilha. O profeta Isaías já alertava: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 5:20. Vivemos uma época em que o excesso virou normal, o pecado virou piada, a dor virou meme e o vazio virou entretenimento. Mas Deus continua chamando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. A festa do mundo termina em cansaço. A presença de Deus termina em descanso. O mundo diz: se joga. Deus diz: eu te sustento. O mundo diz: viva o agora. Deus diz: eu te dou eternidade. Quando a música para, quando a multidão se dispersa, quando as luzes se apagam e o corpo pede descanso, a alma continua falando. Ela pergunta: era só isso? Por que ainda me sinto vazio? Por que mesmo rodeado de pessoas me sinto sozinho? O mundo nos ensinou a correr, a gritar, a consumir, a nos distrair. Mas Deus nos chama para parar, para ouvir, para sentir, para viver. A verdadeira alegria não precisa ser gritada. Ela é profunda, ela é silenciosa, ela é constante. A alegria de Deus não depende de estímulos. Ela nasce da paz. Jesus nunca prometeu uma vida sem dor. Ele prometeu presença. Eu estarei convosco todos os dias. Mateus 28:20. Enquanto o mundo oferece momentos, Deus oferece propósito. Enquanto o mundo oferece fuga, Deus oferece cura. Enquanto o mundo oferece prazer passageiro, Deus oferece vida abundante. Talvez você esteja cansado de correr. Talvez esteja cansado de fingir. Talvez esteja cansado de se distrair para não sentir. E hoje, Deus te chama pelo nome. Não para te condenar, mas para te acolher. Não para te julgar,
mas para te restaurar, não para te apontar o erro, mas para te oferecer um caminho, porque o verdadeiro descanso não está na fuga, está no encontro. Antes de finalizar, quero te agradecer por ter chegado até aqui. Se gostou desse conteúdo, curte, comenta ou compartilha. Obrigado. Agora sim, irei escurecer a tela. Feche seus olhos. Senhor Deus, entregamos em Tuas mãos cada pessoa que ouviu esta mensagem. Visita agora os corações cansados, as almas feridas e os que se sentem sozinhos. Onde houver dor, coloca a Tua paz. Onde houver vazio, derrama Teu amor. Onde houver confusão, traz Tua luz. Restaura, renova e fortalece. Que cada pessoa saia daqui lembrando que não está sozinha, que é amada, vista e cuidada por Ti. Em nome de Jesus. Amém.